E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Maravilha, turma, aqui estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de literatura. Na verdade, hoje a nossa aula ela terá um aspecto literário. Vocês já observaram que todas as quintas, ou melhor, todos durante um dia na semana, vamos colocar da seguinte maneira: durante um dia na semana nós temos uma aula destinada ao estudo de literatura. É importante, então, que você observe como nós estamos montando o nosso calendário para que você esteja a par direitinho de tudo que nós estamos trabalhando. Bem, na última aula eu fiz uma abordagem introdutória sobre o romantismo, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade a esse aspecto romântico. Na última aula eu fiz toda uma abordagem desde a época, vamos colocar aqui como cultura greco-romana, passei ali pela questão dos burgos, depois o amadurecimento dos burgos, que aí nós temos a noção, a ideia de herói durante o desenvolvimento dos burgos, porque os burgos, tá? É burgos, daí surge burguesia. Os burgos, eles saem daqui dessa parte, vamos colocar aqui do povo, saem não, mas a voz do povo sobe, tá? Eles então derrubam a nobreza. E por conta disso nós temos as nossas revoluções, que é o caso da Revolução Francesa. E uma característica principal do nosso romantismo, por exemplo, é justamente a noção de herói, ok? Perfeito, então para a nossa aula de literatura de hoje, o nosso estudo, nós temos aqui o nome do nosso livro Paradoxo Romântico, e aí é mais interessante porque nós vamos entender o que significa paradoxo. Paradoxo, inclusive, é uma figura de linguagem e tem uma centralidade voltada para a questão do que seja anormal. Tá? Então, se você diz, por exemplo, o cego vê, é claro que em relação ao mundo, o cego ele não vai ver com os olhos que nós temos, ele vê com outros olhos. Os olhos em relação ao tato, por exemplo, que ele vai sentir, que leva ali toda a questão neural até o cérebro. Então, nós vamos entender essa questão paradoxo nesse sentido. Por que a palavra romântico, nós temos a ideia de ser algo assim voltado à sensibilidade humana, à sensibilidade de sentimentos, quando, na verdade, o romantismo, nós percebemos na nossa última aula que tem uma ligação com a palavra romanicus, do nosso latim, e que daí surge, então, a palavra Roma, Rômulo, romance, romanço, ok? Esse nosso estudo de hoje, então, vai dar continuidade a tudo que nós estávamos estudando. Perfeito? Vamos lá. O livro de literatura que segue na tela é exatamente esse. Eu estou aqui exibindo para que você tenha um conteúdo fresquinho aí com você, na sua cabeça. Nós temos aqui o nosso capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos ainda fazendo a abordagem introdutória sobre as origens do romantismo. Então, nós vamos trabalhar o romantismo, de fato, a questão da subjetividade versus racionalismo. Nós vamos trabalhar a ideia de nação, o início do romantismo no Brasil e os retratos do Império. Mais um pouco adiante para frente, nós teremos o capítulo 8, do mito ao indivíduo, a poesia romântica brasileira. E aí nós vamos entrar na poesia romântica de fato brasileira, e nós vamos entrar nas gerações românticas, primeira geração, segunda e terceira. Inclusive, para quem gosta, por exemplo, de algo mais voltado para o gótico, vai gostar da segunda geração romântica, ok?
Perfeito. Aqui nós temos o nosso prólogo, que é a parte aqui que vai dar uma introdução do que nós vamos ver durante as páginas que seguem do nosso conteúdo. É claro que neste momento eu vou fazer uma brevíssima leitura e eu vou tecer comentários sobre algumas situações que são compostas aqui no nosso material. Por exemplo, você já deve ter escutado expressões como que gesto romântico, ou você está sendo muito romântico. É preciso ser mais realista. Por trás dessas frases, olha o que o nosso material diz. Existe uma ideia pré-concebida de que a palavra romântico vai designar algo ingênuo, uma pessoa sonhadora. Em geral, remete também às histórias Água com Açúcar sobre casais apaixonados. Mas será que essas acepções fazem jus ao que realmente foi o romantismo? Nós já sabemos que não. De acordo com os nossos estudos que nós fizemos na nossa última aula, não é bem por aí. Ou melhor, não é apenas isso, né? A virada, então, do século XVIII para o século XIX foi um período de mudanças. Daí nós temos a Revolução Francesa, nós temos a Revolução Industrial e por aí vai. Quando falamos, então, das relações existentes entre o movimento artístico e sua época, nós temos que ter em mente que não é algo tão fácil, mas também não é algo tão trabalhoso. Mas nós vamos observar que esse período, esse contexto do movimento, é um espelho da sociedade da época, tá? Vamos pensar o seguinte, é claro que para estudar literatura você precisa ter um repertório de conhecimento, e é por isso que nós estamos tendo esse momento aqui, tá? Toda a sociedade evolui. Todas as culturas mudam de alguma forma. Nós sempre evoluímos para frente, nunca regredimos, tá? Da mesma forma acontece com os movimentos literários, ok? E você vai observar, por exemplo, que quando nós falamos em literatura, quando nós falamos em arte, nós teremos também mudanças que são interessantes de serem pontuadas, ok? E serão sempre mudanças inovadoras. Os livros, por exemplo, com as edições impressas, nós vamos ter ali os nossos livros, ali por volta do século XIX, ali no início do século XIX, a imprensa, tá? Ou melhor, a catalogação de livros, não bem de livros, mas de jornais, até porque as histórias elas eram publicadas em folhetins, tá? Então, se você quisesse acompanhar a história de determinada ficção, por exemplo, ou de uma determinada novela, você teria que acompanhar folhetins semanais. E aí, é claro que, em virtude da sociedade da época, que não queria estar lá atrás, queria estar à frente do que estava acontecendo, eles liam os folhetins, ok? Bem, perfeito. Nós vamos observar que o nosso material ele vai ponderar sobre o elo entre vida e arte, que é uma ligação que não é de simples causa e de simples consequência, e também não é de uma mera concordância. Ele vai colocar o seguinte: com essas questões em mente, como podemos definir o romantismo, que é o tema principal deste do próximo módulo? E aí, olha só como é que o nosso material pondera. Responder a essa pergunta pode levantar algumas dificuldades, já que a estética proposta por essa escola artística, a escola filosófica, vai acarretar um rompimento de limites conceituais. E aí nós temos aqui o escritor francês Mercier, que vai definir que o romantismo não se define, o romantismo se sente. De fato, quando nós paramos para observar os livros ou as poesias, o material romântico, seja até por conta de uma pintura, você vai ter que ter, adorei essa expressão, uma sensibilidade humana para que você sinta o que de fato é o romantismo. Mas então, como vamos defender, como vamos entender algo sem defini-lo? Bem, é experimentar. Há uma dimensão da vida que, por meio da pura racionalidade, como pensavam os nossos neoclássicos do século XVIII, eles vão dizer que nós precisamos vivenciar se quisermos nos sensibilizar. E aí é interessante nós termos essa noção, porque até mesmo para a gente entender ou aprender algo sobre da nossa escola, um conteúdo da nossa escola, por exemplo, você precisa vivenciar aquele conteúdo, ok? Bem, além disso, o romantismo ele vai resistir a algumas definições limitadoras,
O romantismo exige outras percepções fundamentais, tá? A primeira percepção é da questão do autor romântico como categoria que abarca literatos, artistas, por aí vai. Diferente das escolas que o precederam, barroco, arcadismo, por aí vai, o romantismo exigia que cada autor desenvolvesse uma versão única dessa estética. Nós tínhamos escritores românticos nacionalistas, outros mais cosmopolitas, uns se dedicaram cosmopolitas, no caso, tá? Uns se dedicaram a retratar a vida urbana, outros focaram na paisagem natural, outros defendiam a visão burguesa, outros a visão liberal do mundo, outros saudosistas, sabe, que vai falar sobre saudade e tudo mais. Então, nós vamos dizer que cada escritor tinha a sua forma, a sua escrita, e que não seguia a um padrão único, tá bom? E aí nós temos uma parte essencial para entendermos o que de fato foi o romantismo, que diz aqui: por isso, localizar o que há em comum entre diferentes obras muitas vezes pode ser complicado. Fiquemos com uma pista. Essa diversidade surge com base nos vários entendimentos acerca da liberdade humana, valor comum entre todos os românticos, tá bom? Vamos ver então o que o nosso material traz para nós, na verdade? E aqui nós temos uma outra situação, ainda na questão do prólogo, que é uma ideia, uma concepção importante que nós possamos entender sobre o romantismo, tá? É a categoria de nação. E isso é importantíssimo que você entenda, porque vai permear até o final do seu curso, que é o ensino médio. Se você souber agora, nesse momento, qual foi a importância de, vamos colocar aqui como evidenciar a nação, você vai conseguir fazer comparações entre movimentos, você vai conseguir entender a história de uma maneira diferente, tá? Por exemplo, o romantismo, ele vai categorizar a nação. E é algo que no realismo, que é o movimento futuro, que vocês vão estudar logo mais, não tem bem essa noção. E vocês vão entender por que não tem bem essa noção. Volto a dizer que quando nós estudamos literatura, seja qual for o movimento literário, nós estamos estudando o espelho daquela sociedade à época. Por isso é importante que você entenda este período, ok? Vamos lá. Uma das tarefas que os românticos tomaram para si foi construir uma tradição para seu povo. Isso não significava apenas abordar ficcionalmente temas históricos ou lendários, mas também realizar uma verdadeira investigação sobre a cultura e a natureza de um país ou região. Buscava-se, então, definir o que unia determinada sociedade, distinguindo de outras. Então, cada romantismo apresenta características específicas. Por exemplo, na França tem uma característica, na Inglaterra tem uma característica, na Alemanha tem outra, na Rússia outra característica, por aí vai, tá? E aí nós vamos observar que a maior parte dos países do continente americano conquistou sua independência no período em que o romantismo estava em ascensão. Para o Brasil, então, isso não é uma exceção. Veja o que diz o nosso livro. Na verdade, tratava-se de um movimento crucial, já que a separação política de Portugal não era suficiente para a constituição de uma nação autônoma. Para isso, o Brasil precisava se mostrar uma sociedade dotada de uma cultura particular. Há, por fim, uma razão adicional, pela qual a compreensão da importância do romantismo pode se revelar um desafio: a proximidade que ainda temos com esse movimento. Veja que interessante o parágrafo que está sendo colocado aqui no nosso material. Dele herdamos valores, na verdade, em diversas culturas contemporâneas. E, claro, a noção de investigar, ser crítico em relação a isso, tá? Você deve se perguntar, mas que mudanças são essas? Bem, a percepção de um destino, tá? Que aí nós vamos observar a questão da posição social e a questão de herança romântica, ok? Todo o nosso material agora ele vai ser permeado por uma questão subjetiva. O subjetivismo é uma característica principal deste movimento literário que nós estamos estudando nesse exato momento. E agora vamos partir aqui para a nossa página de vamos lá, número 7, tá? Até o fim deste capítulo, vocês devem ter, aqui nós temos a imagem A Liberdade Guiando o Povo, tá? De Eugène Delacroix. E nós vamos ter um momento específico para analisarmos essa imagem.
ok? Ela é importantíssima. Aqui, então, até o final do nosso capítulo, nós vamos compreender o contexto histórico de surgimento do romantismo, nós vamos conhecer as implicações temáticas e formais da estética romântica, nós vamos estudar a relação entre o romantismo e a formação de uma tradição nacional, e nós vamos examinar o processo de assimilação do romantismo europeu no Brasil pós-independência, tá bom? Chegamos, então, aqui na página número 8, que diz Inventar a Nação. As origens do romantismo. Aqui você vai lembrar um pouco da nossa última aula, não tem problema, melhor ainda. E logo como abordagem introdutória, nós temos aqui uma citação do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que diz: Cidadãos, o século XIX é grande, mas o século XX será feliz. Então, nada haverá de semelhante à velha história. Todos serão felizes. O gênero humano cumprirá sua lei como o globo terrestre cumpre a sua, e se reestabelecerá a harmonia entre a alma e o astro. A alma gravitará em torno da verdade, como um astro em torno da luz. Nós o afirmamos do alto desta barricada. De onde daremos nosso grito de amor, senão da montanha do sacrifício? Oh, meus irmãos, este é o lugar da junção entre os que pensam e os que sofrem. Essa barricada não é feita nem de pedras, nem de barris, nem de ferros. Ela é feita de dois feixes. Um feixe de ideias e um feixe de dores. Olha que incrível a nossa abordagem introdutória sobre o nosso assunto. Nós temos, na verdade, um presságio. Vou colocar como presságio, mas não como uma coisa ruim, tá? Não, vou melhorar. Um anúncio, um pré-anúncio do que nós vamos estudar durante o nosso capítulo. Ok? E aí você conhece o quadro que ilustra a abertura deste capítulo? É um quadro que nós vamos estudar mais à frente. Mas só para você ter a primeira noção, nós temos aqui que, além de ser uma das pinturas mais conhecidas do século XIX, essa imagem se tornou um símbolo de uma era. O cenário é uma barricada, forma de barreira improvisada, com sacos de areia, tijolos, pedras e móveis. A liberdade, que ali está sendo representado pela mulher, que é chamada de Mariane, tem as vestes rasgadas, ela guia o povo entre as ruínas de um conflito. Na aglomeração, a jovens, a adultos, a burgueses, a miseráveis. Nós não conseguimos ver a extensão da multidão, porque eles se perdem no horizonte. Tá? Nós vamos ter aqui no quadro de Delacroix 2 níveis de representação. O primeiro é o acontecimento histórico, a Revolução de Julho de 1830, que ocorreu na França. Tá? E esse movimento ele ajudou a consolidar as democracias modernas e a difundir os direitos do homem e do cidadão. O outro nível é o metafórico, vai expressar o surgimento de novos tempos. Tá? E aí nós temos aqui a citação da Revolução Francesa, que foi uma revolução citada na nossa última aula. Aqui nós temos o período em que aconteceu, de 1789 a 1799. Então veja que nós temos uma duração de 10 anos e o século XVIII. Tá? Nós vamos perceber também que a Revolução Francesa ela vai se coincidir com o final do Iluminismo e do período neoclássico, aquele período do arcadismo. Então, o arcadismo ele abre mão. Abre mão não. Vamos colocar como perde força. Vamos colocar dessa forma. Perde força e abre-se, então, um espaço para que o próximo movimento literário ganhe força, tá? Em virtude dos acontecimentos que, naturalmente, aconteciam durante a história, tá bom? Bem, nós vamos observar, então, que o século XIX, que é o século posterior, ele vai ser todo influenciado por uma revolução, que é a Revolução Francesa. E é claro que todos os movimentos vão ter inspiração, vão beber nesta fonte, ok? E aí nós temos a principal característica do nosso romantismo, uma das principais, porque nós temos a figura do herói. Nós vamos ter a figura agora, não figura, mas uma característica que é a de liberdade, tá bom? Vamos observar o que ainda diz o nosso material. Na Revolução Francesa, as classes burguesas e populares exigiram liberdade de crença religiosa, tá? Do casamento por afeto e não pela conveniência, de comércio com o rompimento de monopólios, tá? E principalmente a liberdade em escolher os seus líderes por meio de votos, tá?
E aí contestando naturalmente o poder absolutista. Aqui nós temos toda uma comparação interessantíssima que o nosso material propõe. Propuseram fim do regime escravocrata nas colônias, estabelecimento de condições mínimas de bem-estar social e econômico para a população francesa, porque nós estamos falando ainda da Europa, nós ainda não estamos falando do Brasil, tá? E aí nós vamos ter uma outra situação, a liberdade do direito, da responsabilidade coletiva, debater, modificar regras, questionar, por aí vai. Por isso, então, nós temos um famosíssimo lema que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade, que hoje representam as cores da bandeira francesa. Só para você ter ideia, nós estamos na página número 9 fazendo os nossos comentários. É claro que aqui toda essa parte ela já foi trabalhada durante a nossa última aula, porque eu fiz uma abordagem introdutória. Então, hoje eu já vou deixar as atividades dessas páginas, tá? 9, questão 1 e 2 você já deverá realizar. Olha, o comentário que eu fiz na nossa última aula sobre o surgimento do romantismo, que ali, ó, surge com a ascensão dos valores burgueses, individualistas, nacionalistas. Em cada país, esse movimento compreendeu uma face diferente, tá? E por aí vai. Ok? Vamos ver aqui a nossa página de número 10, que inicia de fato o romantismo. Mas, como uma fala importante, o nosso livro ele já traz logo de imediato. O romantismo foi um divisor de águas na história da literatura e das artes. Esse movimento expandiu o repertório de temas e experimentações a ser abordado pelos escritores da época. Quer entender como? Bem, lembre-se das obras que você estudou até o momento. Prestem bem atenção, olha só, cada um dos movimentos precedentes respondia a uma instituição, que norteava o que deveria ser escrito e com objetivo. Pero Vaz de Caminha, ou melhor, pense também na relação entre Pero Vaz de Caminha, coroa portuguesa, Antônio Vieira, Companhia de Jesus, ou Basílio da Gama e Marquês de Pombal. Os textos desses autores tinham propósitos específicos, informar o rei sobre as novas terras encontradas, converter indígenas, enobrecer ações de um déspota, tá? Cada uma dessas obras seguia convenções poéticas e retóricas da época em que foram escritas, tá? Ou seja, é como se tivesse um caminho, um padrão que deveria ser seguido em relação à arte. Então, nesse sentido, só era considerado bom escritor quem seguia esse padrão. Por volta, então, do século XIX, a literatura rompe com esse padrão, tá? E aí nós temos, se você puder pegar o marcador para destacar essa parte importantíssima. Os critérios de produção, valorização das obras, elas não eram mais definidas por modelos pré-determinados. Aqui, as obras passaram a ser orientadas pelo desejo de originalidade, criar uma obra única, tá bom? Nesse período, inicia um processo que iria se expandir ao longo do tempo, da modernidade ao contemporâneo. Interessante nós estudarmos isso, né? Porque aqui nós chegamos a uma característica, as primeiras características que nós vamos estudar mais a fundo, o individualismo dentro deste movimento literário, tá bom? A obra de um escritor romântico é concebida como uma expressão de um ponto de vista único sobre o mundo. Por isso, uma das características principais dessa escola é o individualismo, tá? O que vai retratar o individual. Daí, então, nasce o conceito de liberdade, o conceito romântico de liberdade, que vai se aplicar à responsabilidade, individualismo, e está relacionado à ideia de singularidade, tá? O que é singular, o que é único, tá? Então, nós vamos ter aí uma noção de que cada ser humano, ele é único, tá? Nenhuma pessoa é considerada melhor ou pior do que as outras. Todos deveriam ter as mesmas oportunidades, receber o mesmo tratamento perante a lei e a sociedade, tá? Por isso, então, nós temos o individualismo, que era defendido igualmente com a igualdade e o respeito ao próximo. Não tem nada a ver com o egoísmo, ok? Nós vamos observar que essa perspectiva ela se manifesta na forma e no conteúdo das obras. Nós temos aqui que nos movimentos anteriores, nós teria, por exemplo, Gregório de Matos, ele seguia um padrão. Padre Antônio Vieira, ele também seguia um padrão. Agora, essa questão de padrão ela vai ser quebrada,
ok? Nós vamos observar que muitas situações influenciaram o nosso romantismo e compactuaram para que, então, o individualismo fosse uma das características principais, tá bom? Quais, então, acontecimentos que ocasionaram tudo isso? O voto feminino, a reivindicação ao direito, no caso, e aí entra o voto feminino, a proibição do trabalho infantil, o fim da escravidão, tá bom? Tudo isso, então, foi evidenciado dentro das poesias e dentro dos livros românticos, que era o que estava acontecendo à época. Nós temos uma série de documentos chamada Declaração dos Direitos Humanos, que foi adotada pela ONU, que vai dizer que todos os seres humanos são iguais perante a lei, tá bom? E nós precisamos, então, desse documento para relacionar com o romantismo, porque o romantismo ele vai ser um movimento que vai lutar pela liberdade. Tá? É claro que as desigualdades não deixam de existir, mas pelo menos nós temos agora um documento que possa nos resguardar e nos dizer que nós somos iguais perante a lei. É claro que você, como excelente aluno, vai ter uma noção disso, de que isso deve ser criticado de alguma forma, porque isso não acontece 100% na prática, ok? Essas noções elas foram construídas, não nasceram prontas. Vale evidenciar isso, tá? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso romantismo, ele é cheio de contradições. Cheio. Um escritor diz uma coisa, outro escritor diz outra coisa. Por quê? Porque um escritor, ele pensa de uma maneira diferente de outro escritor. E isso é perfeitamente natural. Um escritor tem uma noção de mundo de uma forma. Outro escritor tem uma noção de mundo de outra forma. Mas o período é o mesmo, tá? Perfeito. Aqui nós temos a página de número 11, é um poema que tem o nome de Folhas de Relva, é do Walt Whitman, um dos grandes nomes do romantismo em língua inglesa. É claro que aqui é romantismo voltado para a língua inglesa. Ele foi traduzido, mas é interessante que nós tenhamos aqui em mente o teor desse poema que diz: canção de mim mesmo, eu celebro a mim, e o que eu assumo você vai assumir, pois cada átomo que pertence a mim, pertence a você. Observem, só pelo primeiro verso. Eu celebro a mim mesmo. Eu celebro. O lírico ele celebra a ele mesmo. Ele não está fazendo comparação com ninguém e nem está falando sobre ninguém. Ele está falando, na verdade, sobre ele fala, sobre ele mesmo. E o que eu assumo, pois cada átomo que pertence a mim, vadio e convido minha alma, me deito e vadio à vontade, observando uma lâmina de grama do verão. Casas e quartos se enchem de perfumes, as estantes estão entulhadas de perfumes. Respiro o aroma, eu mesmo e gosto e eu reconheço. A fumaça de minha própria respiração, ecos, ondulações, zum de sussurros, raiz de amaranto, fio de seda, forquilha, videira, minha respiração, minha inspiração. A batida do meu coração, passagem de sangue e o ar por meus pulmões, o aroma das folhas verdes e das folhas secas, da praia das rochas marinhas, de cores escuras do feno e da tulha, o som das palavras bafejadas por minha voz, palavras disparadas nos redemoinhos do vento. Fique este dia, esta noite comigo, e você vai possuir a origem de todos os poemas. Vai possuir o que há de bom na terra e do sol. Sobrarão milhões de sóis, nada de pegar coisas de segunda ou terceira mão, nem de ver através dos olhos dos mortos, nem de se alimentar dos espectros dos livros, e nada de olhar através dos meus olhos, nem de pegar coisas de mim. Você vai escudar todos os lados e filtrá-los a partir de seu eu. Qual é o tema desse poema? Ele mesmo. Você observa, ó, minha, eu, ele sempre volta para o eu. Tá? Aí nós temos a 4. Qual é o efeito da repetição ao longo do poema do pronome em primeira pessoa? Ele se coloca como centro do poema. Tá? Ele vai colocar toda a experiência dele voltada para o eu. Qual é a métrica dos versos desse poema? Versos livres. Se você lembrar do barroco, você tinha ali uma metrificação, né? Nós tínhamos ali versos decassílabos. Aqui são versos livres, tá bom? E nós temos a questão de número 6, 7 e 8, que eu vou deixar para você pensar um pouquinho. É claro que eu vou sempre fazer retomada a esses poemas,
Logo, logo direi qual é o paradidático com o qual nós iremos trabalhar. Temos aqui a página de número 12 para você pensar um pouquinho, e é justamente para você pensar sobre o ideal romântico. Eu vou deixar a página 12 para você pensar um pouquinho, a página 13 para você pensar um pouquinho, a página 14 para você pensar um pouquinho, e a página de número 15 sobre subjetividade e racionalismo. Eu vou fazer uma breve retomada, é claro, nas nossas próximas aulas, mas eu vou deixar para você pensar. É bom pensar literatura. Isso nos ajuda a fortalecer e a ampliar o nosso senso crítico. No mais, termino por aqui. Aguardarei vocês todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau!